aos treinos e a boa notícia é o Ryan participou normalmente das atividades. A expectativa é que ele retorne na partida em casa contra o São Paulo, esse jogo que é no próximo domingo, né? O Vasco jogando em casa. Os jogadores terão mais 3 sessões de treinamento até o jogo de domingo, todas marcadas para o período da manhã com 10 horas cada um. Brincadeira. Mas é quase isso aí. Com 3 horas, com certeza. Aí, viu? Pode ter certeza. No campo, 3 horas. Ainda mais que eles tiveram 2 dias de férias, de folga, né? E eles descansaram. O Fernando Diniz, ele é um cara que gosta muito de treinar e eu não tenho dúvida que ele vai estar preparando essa equipe para o jogo contra o São Paulo. Uma ótima notícia ao Ryan descansado, ao Ryan bem. E o Vasco vai ter uma oportunidade aí, você pode até citar, porque é isso, né? Pode falar. O Vasco não vence 5 partidas seguidas no Brasileirão desde 1997. Naquela ocasião, o Vasco foi campeão do Campeonato Brasileiro, foi o tricampeão do Campeonato Brasileiro do Vasco, aquele ano que o Edmundo acabou com todo mundo dentro do futebol brasileiro, e naquela ocasião conseguiu isso 2 vezes. Cara, desde 1997, a gente está em 2025, são 28 anos sem conseguir vencer 5 seguidas no Brasileirão, que é algo muito difícil, tá? É verdade. Tá longe de ser fácil, ainda mais no momento atual, que todo mundo, assim, hoje você tem um nível maior de investimento, um nível maior entre as equipes, e o Vasco tem essa oportunidade contra o São Paulo. São 5 vitórias consecutivas. Seguidas no Brasileirão. Não é invencibilidade, Isso. tá, gente? Que empatar no futebol considera não perder. Isso. Aí você tá invicto se você empatar 50 vezes. Mas isso são 5 vitórias consecutivas, Pedrosa. É um feito espetacular. E assim, o São Paulo é uma equipe que quando vem ao Rio de Janeiro, nos últimos anos, por exemplo, tem dado um pouco de sorte pro Vasco da Gama. O Vasco venceu de 4-1, o Vasco venceu lá no Morumbi, o Vasco vai ter o São Paulo aqui de novo. É um grande adversário, assim, um grande adversário. Eu costumo dizer que na minha infância o São Paulo era o adversário que mais me amedrontava. Porque eu ia jogar contra o São Paulo, eu já imaginava, acabou, esquece. Agora não, acho que a realidade é diferente e que o Vasco tem que se aproveitar para chegar a essa marca e continuar perseguindo o Fluminense, agora o Bahia também e o próprio Botafogo nas posições acima. O mais interessante no futebol é você estar confiante. E sobretudo para goleiro, né? Mas para todo time, você está confiante, parece que a bola bate na trave e ela acaba entrando, é gol seu, as coisas vão acontecendo, né? Aí tem ali um limite do eu tô confiante, como eu não tô mais humilde. Mas eu acho que o Diniz não deixa passar esse lance. O Diniz, ele consegue dar esse equilíbrio só da confiança para os jogadores, Vene. Sem sombra de dúvidas. Isso aí é uma grande virtude do profissional, do técnico Fernando Diniz, porque ele consegue extrair o melhor dos jogadores e isso não é o Vene que está falando, nem a gente falando, são os próprios jogadores que relatam isso durante a passagem dele pela seleção brasileira, inclusive. Então é um baita treinador. Na ocasião, eu não fui a favor da chegada dele, muito mais pelo elenco que o Vasco tinha, que eu acho que não se encaixava com o estilo de trabalho dele, mas agora ele vem mostrando que, com os reforços, a tendência é que cresça. E só está crescendo. Acho até que o Vasco chega para esse jogo contra o São Paulo como favorito, tá? É favorito. De casa, a consequência que nenhum tem, absurdo. E repito o que eu venho falando, o Vasco tem que pensar em algo grande. Até porque o cenário mostra isso. O Vasco está próximo dos clubes que estão ali no G6 e pode virar G8 futuramente. Então não é nenhum absurdo o Vasco pensar nessa vaga na Libertadores. E é um confronto direto, tá, gente? É um confronto direto aí entre o Vasco e São Paulo. Você acha que ele vai, o Ryan, normal? Eu acho que ele não vai mudar Ryan o time, volta, não. que o Quem Verratti, volta é ele, né? Pra quem que não estava no último jogo. Pra quem não pescou, é que o Verratti entrou no lugar do Ryan no último jogo. Sim. E fez 2 gols. Então, mas ele tá voltando pra vaga dele, né, Pedrosa? Não, e quando eu tô falando quem volta é ele, o Diniz. O Diniz ficou suspenso no jogo contra a Red Bull também, Bragantino. E agora ele volta também. Cara, eu não vejo mudança necessária nesse time do Vasco. Acho que o Verratti vai ser um baita de um reserva de luxo nesse momento. Depois ele pode voltar a ser titular, depois ele pode encaixar no time de novo, mas nesse momento Como deve vir o Vasco? Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Barros, Tietê, Nuno Coutinho, Ryan e o Carlos Andrés Gomes. Viu como é que ele fala diferente até? Quase falou Verratti. Mano. Mas você vê que ele fala com veludo na voz. Isso é seleção, Pedrosa. Cuesta. Goleiro de seleção. Lateral de seleção. Camisa 10, gênio. Ryan, Ancelotti. Falar nisso, pouco se fala sobre o crescimento do Coutinho, hein? Tá jogando em outros muita lugares, bola. O Pedrosa aqui, Tá a tecla jogando do Coutinho. E ele, muita bola. O crescimento do Vasco não é coincidência. O Coutinho voltou a performar bem. Tem gente que vê futebol pelo aplicativo. Não dá. Aí olha o aplicativo. Só pelo SofaScore não dá, pô. Não adianta. O aplicativo é muito bom, tá? Mas se não assistir jogo, esquece, vai falar besteira. Agora eu vou botar aí, sabe quem? Eu tava monitorizada, né? Não tô mais. O que é, garoto? Não mais perdeu aquele ritmo
E aí acho que tem um pouco de tudo, um pouco de comissão técnica, jogadores e torcida, né? Claro que a diretoria, o novo diretor de futebol tem feito um excelente trabalho, não só pelos jogadores que chegaram, mas também pelos jogadores que ele conseguiu negociar, que pesavam na folha salarial. Então, no geral, é cada um fazendo o seu trabalho, cada um cumprindo bem a sua função, coisa que ano passado, início desse ano, não estava acontecendo. E hoje, eu diria que o Vasco é um time muito fácil assim de você identificar aonde você pode melhorar para a próxima temporada, porque as janelas já fecharam. Eu acredito que o Vasco possa jogar a Libertadores de 2026, porque o Vasco tem duas possibilidades, duas frentes, e ele está muito bem nas duas, né? É semifinalista da Copa do Brasil, e acho que com possibilidades de ganhar. Eu diria até que se esses jogos fossem agora, nessa semana e na semana que vem, é o Vasco o time que está jogando o melhor futebol entre os 4 envolvidos. Futebol não dá para a gente prever nada, falta 50 dias, 50 e poucos dias aí para esses jogos acontecerem, as coisas podem mudar, e aí a opinião nossa também deve mudar, né? Mas hoje, se esses jogos fossem disputados hoje, eu apostaria que o Vasco seria o favorito para campeão. Está jogando melhor que o Fluminense, melhor do que o Corinthians e melhor que o Cruzeiro. Mas é futebol. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco do confronto de hoje à noite, né, que tem um Racing e um Flamengo. O Flamengo é muito, mas muito, muito superior ao Racing. Mas vai ter jogo. E vai ser difícil pra cacete. Mas como a live é do Vasco, a minha opinião é que o Vasco seria hoje o favorito entre os 4. Daqui a 50 dias, posso estar aqui novamente falando diferente, pensando ao contrário, apontando aí falhas, erros que hoje não estão acontecendo, né? O Fernando Diniz conseguiu encontrar um jeito de jogar que explora a qualidade técnica, a velocidade, o oportunismo de todos os jogadores que ele consegue mandar a campo. E ainda consegue ter substitutos à altura, né? Ainda não dá para dizer que o Vasco é candidato a título e que, enfim, principalmente no Campeonato Brasileiro, onde são 38 rodadas, que você precisa ter um elenco e tudo, mas já está começando a ter cara de time que pode brigar na parte de cima da tabela, pela camisa, pela tradição, pela torcida. Aliás, a torcida é um capítulo à parte. Essa torcida do Vasco esteve presente, e muito presente, né? Atuante, vibrante, nos momentos mais difíceis. A torcida esteve lá, e acho que passa muito por aí. Eu fui atleta, e sei o quanto é importante a energia positiva que vem das arquibancadas de São Januário e outros estádios Brasil afora, pela grandeza da torcida do Vasco, mais especialmente em São Januário e no Maracanã. São os palcos que o Vasco mais joga. Então, eu nunca vou cansar de elogiar esse comportamento da torcida do Vasco, mas essas últimas 2 temporadas em que o time oscilou bastante e que
A diretoria também errou bastante nas contratações. E em algum momento. É isso aí, galera do Vascão. O Vasco está classificado e realmente concordo com o Edmundo. Se fosse hoje o jogo da Copa do Brasil, na minha opinião, o Vasco seria o favorito dos times, né? Para esse jogo, para essa taça aí. E quem diria, né? Esse é o futebol, cara. O futebol ele consegue proporcionar coisas, momentos inusitados, inesperados. É uma loucura total esse tal de futebol, né? O tal do futebol é doideira. Quem em sã consciência falaria que o Vasco hoje seria um time, o melhor time do retorno? Você olha lá para o primeiro turno do Vasco, eu estava dando já como rebaixado ali no primeiro turno, né? Não dando como rebaixado, né? Eu falava, se o Vasco for esse time aqui no retorno, né? Se o Vasco for esse time no retorno, não tem como o Vasco continuar na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Porque ali o Vasco estava com um ponto por jogo. O Vasco estava com 1 ponto por jogo, chegou a ficar a menos de 1 ponto por jogo. E desse jeito aí o Vasco realmente ele iria cair, né? Do jeito que estava, se continuasse, iria cair. Se a gente olhar aqui a classificação do Campeonato Brasileiro, o Vitória tem 30 jogos e 31 pontos, né? É o primeiro time na zona de rebaixamento. Tem 1 ponto a mais do que jogos. E você vê, né, cara? O time precisa de 38 mais 7. Ele precisa de ter 7 pontos a mais do que jogos para ele não ser rebaixado. Então já é uma campanha bem horrorosa. É um time que faz 45 pontos, né? Uma campanha bem fraca mesmo dos 38 jogos. Vasco nesse momento já tem 30 jogos, 42 pontos. São 8 jogos restantes, né? O Vasco não vai vencer todos, né? Bem óbvio a tendência de oscilação agora, né? Existe uma tendência de oscilação se a gente pegar aí os melhores times aí do Brasileirão, Palmeiras e Flamengo oscilaram. O Palmeiras vinha de uma sequência brutal e agora o Palmeiras tem 3 jogos sem vencer, né? 2 derrotas, uma para o Flamengo, uma derrota para o LDU de 3-0 e nessas 2 derrotas tomou 3 gols e um 0-0 contra o Cruzeiro, aonde, né? O Cruzeiro para mim foi mais dominante jogando na casa do Palmeiras. O próximo jogo do Vasco agora, São Paulo, jogo em São Januário, tem tudo para somar 3 pontos. E depois é um freguesinho também, né? O Botafogo e o Juventude. Ah, são 9 pontos? Não são 9 pontos, né, pessoal? Mas se a gente olhar aqui, é uma sequência, entre aspas, aí, esses 3 próximos jogos. É uma sequência aí para somar aí, no mínimo, 4 pontos, né? No mínimo 4 ou 5 pontos aí. Entre 4 e 5 pontos. O Vasco tem que somar. Dá para somar os 9? Dá. Mas que tem que somar entre 4 e 5 pontos. Uma derrota, um empate e uma vitória que seria aceitável aqui. Eu acho que seria a Libertadores. Tá difícil, né? Tá muito difícil. Isso eu estou jogando bem baixo, né, pessoal? Eu estou torcendo para o Vasco empatar uma, ganhar uma e perder outra, né? Eu estou jogando uma expectativa lá embaixo mesmo. Fazendo isso, o Vasco iria a 46 pontos, né? Ainda assim, não cortaria a distância aí para o Botafogo e para o Fluminense, que também venceram. Só aqui já são 5 pontos. 5 pontos em 8 jogos é muito difícil tirar, tá, galera? É muito difícil. Porque tem gente que não, é só o outro lá não ganhar. Sim, mas você tem que saber que ele também não vai ganhar todos, né? A chance de não ganhar todos é muito grande. Vamos olhar aqui também, ó, o Flamengo vem de 2 jogos sem vencer. Aí teve ali bastante. O Flamengo oscilou mais que o Palmeiras ainda, né? Oscilou bem mais. O Palmeiras foi um time mais consistente. Já o Cruzeiro entrou numa onda de oscilação agora muito grande. Só que o Cruzeiro vinha aí numa
uma crescente gigantesca. O Cruzeiro, se a gente pegar os últimos 6 jogos do Cruzeiro, o Cruzeiro somou nos últimos 6, 3, 4, 5, 6, 7. O Cruzeiro somou 7 pontos em 18, né? Menos da metade dos pontos. Então, o melhor time mesmo vem sempre aí, o Vasco.